Oiê! Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos projetos de Natal, tá? Na semana passada eu ensinei vocês a fazer esse pet applique, tá? Ele tem um tamanho específico, ele fica aproximadamente 32 centímetros por 23 centímetros, tá? Hoje eu vou explicar para vocês como vocês fazem uma moldura nesse pet applique para gente fazer uma almofada, tá? Então vamos lá. Nosso pet applique, ele tem a medida de 32 centímetros por 23 centímetros, tá? Eu quero fazer uma almofada de 45 por 45, tá? Eu calculei essa medida para você ter uma margem aí para refilar, para ajeitar tudo certinho e ficar uma peça bem retinha, tá? Então eu calculei, em vez de eu calcular 40, né, que a maioria das almofadas é 40 por 40, eu calculei 45 para a gente ter uma margem de sobra para vários ajustezinhos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 32 e quero 45, tá? De largura. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 45, tá? Tô fazendo aqui na minha calculadora. 45 menos 32, igual a 13, tá? Então, falta 13 centímetros para ele ter 45 aqui na largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 13 por 2. Então, ele vai ficar 6,5 de cada lado. Eu preciso acrescentar aqui uma faixa de 6,5 e aqui outra faixa de 6,5, tá? Como a gente está trabalhando com uma margem de sobra de 45, então eu não estou contando nem costura aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar uma faixa de 6,5 e aqui uma de 6,5, somando com 32, tirando as costuras, aí você vai quase chegar perto do 42, 43, tá? Outra coisa, aqui na altura, eu quero 45 também, tá? Então, vamos lá. Quanto que eu tenho aqui na altura? 23, certo? Então, vamos começar novamente. Você vai pegar 45 menos 23 igual 22. Então, você sabe que para 45 falta 22. Você vai pegar 22 centímetros, divide por 2, igual a 11. Então, você sabe que você precisa colocar 11 centímetros aqui e 11 centímetros aqui para você chegar aos 45, tá? Tirando as costuras e aqueles ajustes que eu falei, ele vai ficar aí quase 42, 43, tá? Então, aí você já tem a medida das faixas que você precisa. Aqui eu preciso de uma faixa de 6,5, aqui uma de 6,5, aqui uma de 11 centímetros e aqui uma de 11 centímetros, certo? Então, eu vou cortar essas faixas para gente conseguir montar a nossa almofada. Agora, como que eu vou saber o comprimento de cada faixa, né? Eu tenho a largura dela, eu quero saber o comprimento. Como aqui eu especifiquei que eu quero uma almofada de 45, eu posso cortar as minhas faixas de 45 centímetros de comprimento, tá? Bom, então nós vamos precisar de duas faixas de 45 por 6,5 e duas faixas de 45 por 11, tá? Como eu quero fazer uma moldura de uma forma diferente no meu aplique, então eu vou cortar 45 centímetros de comprimento, porque depois, na hora que eu for costurar, eu vou fazer uma forma diferente, entendeu? Então, por isso que eu vou cortar 45. Vai ter sobra, mas é devido ao tipo de trabalho que eu quero fazer para ficar bem bonito, tá?
Então, vamos lá. Aqui, eu vou cortar a primeira faixa, tá? Eu vou cortar cada faixa de um material diferente, de uma estampa diferente, tá? Porque eu não quero uma moldura igual. Então, eu vou fazer cada parte de uma forma diferente. Pronto. Já recortei todas as faixas pra gente montar nossa almofada. Ela vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, você não precisa fazer peça de Natal usando só cores de Natal, tá? Vermelho, verde, branco, entendeu? Você pode brincar aí com os seus tecidos. Então, você tem opções de montar, ó, como você cortou maior, tá? De 45 no comprimento total da almofada, você tem condições de brincar de como você quer montar isso daqui, tá? Você pode pregar só essas partes aqui, ó. Costurar aqui. Depois você corta o excesso e usa só uma moldurinha pequena aqui e depois vem e completa com essa, né, no caso, tá? E com essa em cima. Opa. Tá? Ou você faz ao contrário, você prega aqui, né? Recorta o excesso. Aqui também recorta o excesso e vem com essas inteiras, tá? Você pode fazer assim também. Ou você pode fazer de uma outra forma, que é como eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Eu quero fazer assim, ó. Eu quero colocar essa aqui por cima dessa, essa assim e essa por cima dessa, tá? Montando assim, dessa forma. Bom, como eu vou fazer a minha moldura, tá? Minha moldura eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou posicionar o direito da minha faixa de baixo com o direito do meu painel, tá? Dessa forma. Bem alinhadinho aqui embaixo, no final do painel, tá? Aí, eu vou pegar a minha faixa, que eu quero que seja a lateral aqui, eu vou posicionar direito da minha faixa com o direito do meu painel, tá? Colocando aqui sobre essa faixa de baixo, tá? Beleza, fiz isso, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o giz e vou riscar o final da minha faixa amarela aqui pra dentro, tá? Fiz isso, retiro a minha faixa amarela,
vou à minha máquina e eu vou fazer uma costura daqui do começo até aqui o final, sempre com retrocesso no começo e retrocesso no fim, tá? Você encerra aqui na marcação. Costura com um pezinho de máquina normal, tá? Pronto, fiz a costura aqui, respeitando essa marcação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levantar essa parte aqui, vou vir com a minha faixa da lateral, vou posicionar direito da minha faixa com o direito do meu painel e vou posicionar final do painel com o final do comprimento da faixa. Posicionei aqui certinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha faixa de cima que eu vou usar, que aqui no caso é essa daqui. Eu vou pôr direito da faixa com direito do painel. Vou posicionar lá em cima certinho, bem bonitinho. Vou pegar aqui um lápis, tá? Vou marcar aqui o final. Vou na minha máquina e vou fazer uma costura aqui, tá? Retrocesso no começo, retrocesso no fim, só nesse pedacinho aqui da lateral. Pronto, fiz a costurinha aqui. O que eu vou fazer agora? Vou abrir aqui a minha lateral, tá? E vou trazer o meu azul por cima do amarelo, tá? Olha aqui. Aí, eu vou pôr aqui um alfinete, né? Vou na minha máquina e vou completar essa costura aqui até o final. Bom, fiz a costura aqui, finalizando a parte do azul que estava aberta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse azul, tá? Dar uma vincadinha aqui com a mão. Vou pegar a minha faixa desse lado de cá, tá? Que no caso é a vermelha. E já vou posicionar final da minha faixa lá em cima, com o meu azul aberto, tá? Bem certinho, tudo bem alinhadinho. Vou pôr alfinete. Vou na minha máquina e vou fazer uma costura pregando a faixa vermelha no meu painel aqui. Uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim, bem certinho. Pronto, já costurei aqui minha faixa vermelha aqui nessa lateral. Eu vou abrir ela, tá? Eu jogo as costurinhas para um lado, né? Dou uma vincadinha com a unha. E agora eu fiquei com essa parte aqui sobrando, né? Eu vou pegar o meu amarelo, eu vou abaixar aqui. Eu vou pegar o tecido que eu escolhi para ser a parte de cima, posicionar direito do meu tecido com o direito do meu painel. Vou vir aqui bem no finalzinho do meu painel aqui. E vou cobrir a minha faixa vermelha que já está aberta, tá? Vou pôr um alfinete. Agora, eu vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura com o começo aqui, com o retrocesso até o final, tá? Passando aqui por cima de tudo aqui. Encerra aqui com o retrocesso também. Pronto, fiz a costura aqui na parte de cima, tá? Ó, vejam que eu costurei tudo, passando até aqui por cima do vermelho. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a parte de cima, vou
vincar, tá? Aqui nesse primeiro momento pode ser, não precisa passar ferro, você dá uma vincadinha com a unha. Abre bem, tá? E eu fiquei com essa parte amarela aqui ainda que falta pregar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, encontrando o direito da minha faixa amarela que tá faltando, com o direito do meu painel e da minha faixa de cima, tá? Acerto bem certinho, abri bem a costura aqui, deixa tudo bem certinho. Venho aqui, posiciono ela. Bom, agora eu vou colocar um alfinete aqui. Eu gosto de pôr aqui, tá? Pra ficar bem retinho. Agora eu vou lá na máquina e vou dar continuidade nessa costura aqui. Começo com retrocesso e finalizo com retrocesso, passando aqui por cima da faixa de cima, tá? Bom, terminei de fazer essa costura aqui. Agora eu abro e o meu painel, ele está todo com moldura, tá? Essas sobras aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu dobro ela aqui, tá? Pra dentro. Alinho bem certinho a minha régua e corto esses excessos aqui, tá? Então, se alinha bem certinho, pra não ter perigo de ficar depois falhado, tá? Então, vão sobrar alguns retalhinhos aí. Ó, aqui, eu vou com a régua, alinho ela bem lá em cima. Venho aqui e corto. Aqui também, ó. Vou lá, alinho bem certinho a régua. E corto. E aqui também. Bem alinhadinho lá em cima. Prontinho. O nosso painel já tem uma moldura bem legal, tá? Bem criativa, eu acho. E agora, eu vi já a medida que ele ficou. Ele ficou exatamente 40 por 40, tá? Então, ele ficou um quadrado aqui de 40 centímetros. Ah, o que que eu vou dar ideia para vocês? Como se eu fizer a almofada agora, a partir dessa base, porque eu ainda tenho que aplicar manta, fazer um quilt, entendeu? Todas essas coisas. Então, se eu fizer a partir dessa base, o que que vai acontecer? Ela vai ficar muito pequena. Então, eu vou fazer uma outra moldura por fora dessa, simples, tá? Sem esses detalhes. Eu vou fazer uma outra moldura só no branco de aproximadamente 5 centímetros. 5 não, vou fazer de 6, tá? De 6 centímetros, para ela ficar um tamanho legal e daí vai dar um destaque essa outra moldura em branco no nosso trabalho, tá? Então, eu vou cortar agora algumas faixas de 6 centímetros. Vamos lá. Quantas faixas eu vou cortar? Eu vou cortar duas faixas de 40 centímetros por 6, tá? Pronto, recortei duas faixas de 40 centímetros por 6, tá? Então, o que que eu vou fazer com essas faixas? Eu vou vir primeiro na parte de baixo, vou posicionar faixa com o final aqui da minha moldura, tá? Bem certinho. Vou pôr alfinete. Vou levar a máquina
e vou fazer uma costura em todo o comprimento, com retrocesso no começo e retrocesso no fim. Costura com um pezinho de máquina aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer com a outra faixa aqui na parte de cima. Coloco o alfinete e vou na máquina e faço uma costura em todo o comprimento aqui, tá? Pronto, já preguei a faixa em cima e já preguei a faixa embaixo. Agora eu vou virar ele assim, vou abrir as faixas e vou ver qual é o tamanho da outra faixa que eu preciso para finalizar aqui o meu painel. Abri a faixa para cá, abri a faixa para cá, venho aqui com a minha fita métrica e eu preciso de duas faixas de 49 centímetros por 6, tá? Então, vamos lá recortar essas faixas. Faixas recortada, o que você vai fazer? A mesma coisa, tá? Você abre o branco pra lá, né? Alinha bem certinho ele. Posiciona a sua faixa aqui na lateral, bem certinho, retinho, tá? Bem bonitinho. Vai à máquina e faz uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Na parte de baixo, na outra lateral, a mesma coisa. Posiciona a faixa bem certinho aqui, tudo bem apertinho. Se quiser passar no ferro para se certificar que tá tudo bem retinho, você passa, põe alfinete, vai na máquina e faz uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Pronto, o nosso painel já está com a moldura dele, tá? Prontinho pra gente preparar para fazer a nossa almofada, tá? Então, essa parte da moldura nós já concluímos, então agora o próximo vídeo será de como a gente prepara esse painel, tá? Aplicando a manta e depois montando a nossa almofada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e continue aí acompanhando a gente na sequência dos nossos projetos de Natal.